Queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o canal Meditações Bíblicas Itílio Pontes. E hoje, mais uma vez, meditaremos na palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que você compartilhe também os vídeos, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de salvação em Jesus Cristo. Vamos orar, não é? Peço que você também pegue uma Bíblia que você tenha em casa, ou mesmo um aplicativo do celular, para meditar junto comigo. Vamos orar apresentando essa meditação, amém? Senhor meu Deus e Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, discernimento e entendimento para que essa palavra seja lida e aplicada aos corações conforme Tu queres, conforme o Teu objetivo, conforme o Teu querer, Pai. Que não saia nada da minha boca que não seja de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos meditar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 16 ao 21, que diz assim a palavra de Deus: Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o último versículo, 21, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? A carta do apóstolo Paulo, como eu mencionei, né, foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, que era uma igreja, no capítulo 1 vai explicar da primeira carta, uma igreja repleta de dons, né, já tinha uma igreja estabelecida ali, mas ao mesmo tempo tinha muitos problemas. Mas eu quero me ater ao texto lido, não é? Vocês observam que Paulo faz um paralelo na condição que nós estávamos, segundo a carne. E que talvez, com certeza, na realidade, é a condição de muitos hoje, como eu já expliquei em vídeos anteriores. Caso você não tenha visto, vá lá, observe lá que tem vídeos. O canal é um canal recente, tem 4 vídeos. Então você consegue visualizar isso aí. Então, Paulo, falando justamente da nossa condição, da nossa natureza. A nossa natureza, por ser de origem em Adão, origem adâmica, nós somos de natureza caída. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, estamos nessa condição, mas por Cristo, como aqui diz, fomos reconciliados. O verso 18 diz: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, somente Deus poderia nos resgatar, porque a natureza caída não nos dá condição de nós nos achegarmos a Deus, mas Deus nos reconciliou. E o que eu acho interessante é o próprio... o verso 19 diz assim: E isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, quando essa reconciliação ocorre, e como é que essa reconciliação ocorre? Quando nos tornamos, o verso 17 diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, é necessário estar em Cristo. Mas para estar em Cristo, a graça de Deus ela nos alcança. Para estar em Cristo é necessário você crer
crer nele como o seu Senhor e arrepender-se dos seus pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer no mundo. Não há um justo sequer. Porque a nossa justiça, a nossa justificação, só perante Jesus Cristo. Então que essa palavra ela possa penetrar no seu coração. Que você possa assimilar esta palavra. Que a palavra que eu estou expondo aqui, que eu estou pregando aqui, não é palavra de persuasão. Não é palavra para dar entendimento. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Então, medite nesta palavra. E o que ele diz aqui, como eu ia lendo do 19, né? Quando nós nos reconciliamos com Cristo, ele não nos imputa, nós não somos culpados pelos pecados. Os nossos pecados, eles são jogados no mar, a própria Bíblia já diz, no mar do esquecimento. Isso não significa que você não vai pagar pelos seus pecados, que você não vai colher o fruto do seu pecado, né? Então, há pecados que talvez você não tenha um fruto uma colheita tão dura, mas outros que você vai ter, não é? E temos diversos exemplos na Bíblia. O próprio rei Davi pecou contra Deus, não é? Quando ele intentou a morte do seu servo, quando ele abusou e engravidou a filha, ou melhor, a esposa desse servo dele, mas ele se arrependeu. No entanto, isso aí Deus perdoa, só que ele colheu o fruto com várias outras coisas que não é objeto da mensagem aqui. Então, para que nós nos tornemos nova criatura, é necessário esse arrependimento de pecados e crer nesse Deus Salvador que é Jesus Cristo. O próprio versículo 21 nos diz aqui, assim, aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, ele não conheceu o pecado, mas o fez pecado por nós. Então, quando ele foi para aquela cruz, ficou pendurado no madeiro, ele se fez pecado por nós, ele recebeu todos os pecados por nós, porque o preço ali não foi moeda, o preço ali não foi transferência, não foi nada disso, o preço ali foi sangue. E somente o sangue de Deus que poderia nos reconciliar, nos unir novamente, Deus com a sua criatura, que é o ser humano. Então, pelo seu muito amor, Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos ama. Então, se nós vemos tantas coisas que ocorrem no mundo hoje, não, por favor, não condene Deus, porque nós tivemos essa liberdade de escolher no início, lá no Éden, e Adão pecou. E todos nós somos frutos dessa natureza adâmica, como eu já disse. Mas Deus, ele não quer nos perder. A Bíblia diz também que Deus quer que todos os homens se salvem. Mas é necessário um passo seu, porque a graça já lhe alcançou. A graça lhe alcança, seja Deus pode falar com você pelo ministério da pregação da palavra, seja por um louvor, porque tem muitos louvores que são... A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores de Israel. Então Deus pode falar também com você pelos louvores, porque muitos louvores também são textos bíblicos. Então usa de N situações, que não é objetivo aqui. O que eu quero que você entenda é a condição que você está. Seja você que nunca conheceu a Cristo, mesmo aquelas pessoas que dizem, eu creio em Jesus. Mas não é só crer, não basta crer. Porque crer, até os demônios creem. Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19. Até os demônios creem e estremecem. Eles temem a Deus. É crer e ter obediência. Mas essa obediência, isso é um outro passo. Isso aí é um processo de santificação, de conhecimento na palavra, porque a palavra ela que vai nos dando discernimento, mas que você possa reconhecer, seja você que se afastou dos caminhos do Senhor, seja você que não conheceu a Cristo, mas eu quero proclamar justamente este Cristo que se fez pecado por nós, sem ter pecado, como diz o versículo 21, a fim de que você se torne nova criatura. Amém? Que Deus possa lhe abençoar grandemente, em nome de Jesus.